olá, segundo ano, bom retorno a esse início pós-férias. Vamos lá, uma grande revisão do que foi ministrado aí nas aulas de literatura, e aí o que passou por todas essas aulas aí na cabecinha de vocês. Então, fazendo uma grande revisão. Este ano, nós revisamos o romantismo em Portugal, e aí nós pegamos ali, primeiro, contexto histórico, a Conferência Democrática do Cassino Lisbonense. Vimos na primeira geração que nós tínhamos Almeida Garrett com o livro Viagens à Minha Terra, Alexandre Herculano, que resgata um contexto histórico de Portugal. Segunda geração, Camilo Castelo Branco, com as obras dando ênfase às novelas passionais. E a terceira geração, Júlio Diniz, já retratando um pouquinho da realidade. Depois, jogamos aí o romantismo no Brasil. E aí, contextualizando que o romantismo no Brasil aconteceu na época da independência do Brasil, da proclamação da independência. Então, tomar cuidado com o quê? Que o Brasil deveria amar o eu, o outro e também a pátria. Por isso, resgatar a identidade nacional, o amar um herói, e esse herói seria o índio. Então, ele dividirá o romantismo em três partes. Primeira parte, poesia, né? Uma poesia mais livre das formas, né? Que nós vimos anteriormente do arcadismo e outras escolas literárias. Em outros textos também vocês encontrarão poemas, ainda que tenha rima, que tenha métrica. Então, na primeira geração, vocês terão aí a valorização da pátria, a valorização do índio. Então, todas as obras terão aí a ênfase a destacar o índio. Então, nós temos aí como Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Não se esqueçam que a primeira obra importante na poesia do romantismo no Brasil será Suspiros Poéticos e Saudades. Depois nós temos a segunda geração do romantismo no Brasil, que é a Mal do Século. Nela se encontra Álvaro de Azevedo, né, o nosso grande poeta mórbido. É ele que fez a Líria dos 20 anos e também uma prosa mórbida, onde tem vários contos em que jovens vão à taverna contar as suas experiências. Nós temos Junqueira Freire, nós temos Casimiro de Abreu e alguns outros escritores. Depois nós temos a nossa terceira geração, que é a geração condoreira, que trabalhará a liberdade, a parte do escravo e uma mulher muito mais real, onde o homem começará a observar, né, tanto os olhos quanto o formato, né, dos dedos, da mão, e aí a atração física dessa mulher real. Então, vocês terão Castro Alves, com uma grande obra, né, do Navio Negreiro, e também Souza Andrade. Nunca se esqueçam desse nome, Souza Andrade. Ele jogará dentro da literatura uma característica chamada neologismo, né, que é a recriação de palavras através dos vários idiomas aí que ele passeou, né, por vários países. Então ele misturou os idiomas para formar palavras dentro da língua portuguesa.
Depois nós temos o romantismo em prosa. No romantismo em prosa, vale salientar primeiro, né, a primeira grande obra, né, aceita pelos burgueses, né, porque o romantismo é totalmente a burguesia, né, então as grandes casas, né, o nome familiar, a visão, né, das roupas, e destacar na sociedade o poder, né, do nome e também da classe social. Então você tem a obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Antes dele, até teve uma obra chamada O Filho do Pescador, só que ela não foi aceita. Então a primeira obra aceita dentro do romantismo em prosa foi A Moreninha. Também vale ressaltar que dentro do romance romântico, né, não os dividam, né, não os dividam em gerações, mas sim em romances urbano, que fala das cidades, dos grandes saraus, das apresentações das meninas de 15 anos, né, que são os bailes debutantes aí, a menina estando pronta, né, para arrumar um grande amor da sua vida, né, a mulher leitora, né, a mulher que sonha com o príncipe encantado, onde tem as grandes obras de José de Alencar, Senhora, Lucila, Diva, e também você tem o romance indianista, que também vale ressaltar as três grandes obras, né? O Guarani, Iracema e o Birajara. Nunca se esqueçam, né, que o Guarani e Iracema, o índio entra em contato com o homem branco. E aí o que acontece, né? Quando o índio entra em contato com o homem branco, existe a aculturação. E aí nessa aculturação, a mistura, né, de valores aí do homem branco com o indígena. No Birajara é uma obra indianista, porém ele ressalta aí o personagem, a personagem central, pegando desde a época que ele era apenas um simples menino até a formação de uma grande tribo. Depois você tem o romance histórico, né, que retrata toda a parte dos bandeirantes, as descobertas das terras, e o romance regional, que ele falará do sul e do nordeste. Esse romance regional, ele te dará muita base no final deste ano, quando estudaremos o modernismo, né? O modernismo, ele retornará a essas duas regiões do Brasil e destacará aí essas características, tanto do Nordeste, a seca, o cangaço, a miséria, a saída, né, dessa seca em busca, né, do sul do Brasil, não é sul, região sul, mas sim sul, a parte sudeste, onde haviam havia as indústrias, né, as indústrias estavam aqui. E também a região sul, onde a criação de gados, né? Então eles tinham também o trabalho braçal. Você também tem o teatro romântico, e aí você tem no teatro romântico uma mistura do romantismo com uma realidade. E nessa visão você tem o que? O noviço, ou então Judas em Sábado de Aleluia. Nessa parte, então, o que você vê? Quando você estuda o romantismo, você tem uma visão do quê? Um sentimento exacerbado, um herói enaltecido, você tem um sentimento de amor ao eu, ao outro e à pátria, e também a valorização
muitas vezes de pequenas coisas que o homem deixou escapar. Com isso, quando o homem ele conquista, né, esse amor, esse sonho, esse desejo, nasce, né, aí uma nova escola literária, porque começa a vir aí a independência do Brasil, então começaram o quê? Os problemas, porque o sonho, a realidade, a visão, né, daquele mundo lindo e maravilhoso acabou. Daí nasce o quê? 3 escolas literárias concomitantes, porém estudaremos separadamente. Só em Portugal que uniremos as duas. Então vamos lá. Começaremos em Portugal. Realismo e naturalismo. Eu peço uma licença a vocês para que eu possa diferenciar essas 2 escolas literárias. Primeiramente, realismo trabalha com a realidade. Aí fala, grande coisa. E o que é trabalhar com a realidade? É quando a sociedade burguesa tenta modificar o homem. Através do quê? Do dinheiro, da ganância, dele tentar superar aquela sociedade. Há textos narrativos, finais sempre questionáveis, um final sempre que você fica duvidando qual foi, o que será, o que aconteceu, por que ele teve esse final. Já o naturalismo, ele enfoca uma outra vertente. E o que é? O naturalismo já fala naturalismo, o que é natural. E o que é natural? É o que vem de você. Então ele fala que o homem, com toda a sua genética, com todas as suas características, ele tentará mudar a sociedade. E aí vem aquela visão assim, o desejo de mudar a sociedade pelaquilo que você é. Então, são textos descritivos, são textos que buscam a classe social mais humilde, a classe social que tenta buscar uma posição de superação. Então, você tem uma ascensão da sociedade. Então, em Portugal, nós temos aí tanto a poesia quanto a prosa. Então vamos lá. Na poesia, nós temos 2 grandes escritores. Quais são? Antero de Quental, um poeta extremamente crítico, metafísico, revoltado. Seus textos são questionadores, são realistas e ele quer que as pessoas se questionem como que está a sociedade. Nunca se esqueçam que é nesta época do realismo e naturalismo que as grandes correntes históricas, filosóficas, psicológicas nascem e ganham força. Como? Então vamos lá. Darwinismo, marxismo, Freud. Então você tem uma gama, né? A biologia, né? A patologia. Então ele vai falar assim que o ser humano tem características que são herdadas da família. Então você vê que é uma escola literária que ele monta dentro de um contexto histórico e social e patológico. Então que forçará o ser humano a pensar em que mundo que eu vivo. E depois você tem Cesário Verde. Cesário Verde, ele é totalmente crítico, porém mais descritivo. Ele é muito mais naturalista, né? Cesário Verde, ele não deixa de ser crítico, porém ele chama mais atenção do visual, da descrição. E aí, o grande enfoque, né, que eles chamam do realismo em Portugal
e até eles falam que foi uma grande inspiração de Machado de Assis, essa de Queiroz. Então, aí você tem um escritor de uma vasta, né, inteligência e de obras maravilhosas. Então, essa de Queiroz vem aí ao realismo em Portugal, trabalhando o quê? Temas que mexem com a sociedade. Então, ele falará, né? Falará não, ele falou, né, sobre os problemas que a igreja passava. Então, ele falava que os padres haviam casos com as mulheres, casais que eram infelizes dentro de casamento, a traição, os adultérios até dentro da família e muitas vezes até as características patológicas que influenciavam nas atitudes das pessoas, né? E aí esse traço meio naturalista dele dentro das suas obras. Essa de Queiroz tem várias obras excepcionais, né? Então você tem o Mandarim, em que ele conta uma história de um funcionário público que passa por dificuldades financeiras e é atraído por um sino, né, que ele finge que é do diabo, e o diabo o atenta a tocar o sino e ele ficaria milionário. Só que ele esquece que ao tocar o sino, alguém que detinha aquela riqueza morreria. E era o mandarim. Então, ao tocar o sino, lógico, né? Ele acaba ficando muito rico, só que ele descobre que a felicidade dele veio da tristeza de uma família inteira. E ele tenta retornar essa riqueza, né, para a família, só que a família não aceita. Então ele volta para Portugal e ele volta a ser atentado, né, pela questão do diabo sempre falar, você não quis ser rico, mas você não pensou nas consequências. Então aí você mexe com a ganância do ser humano. Aí você tem a ilustre Casa de Ramírez, né? Então você tem obras que são assim excepcionais dentro de essa de Queiroz. E outros aí que marcam, né? Ficaria assim horas e horas, né? Porque nosso tempo é curto, né? Eu tenho outras coisitas mais para fazer uma revisão aí com vocês. Eu sei que, né? Eu falo, mas eu preciso ganhar meu tempinho, né? E depois nós tivemos o quê? O nosso realismo no Brasil. E aí o realismo no Brasil, nós tivemos quem? Então vamos lá. Primeiro, o que nós tivemos dentro do realismo no Brasil? Que vale ressaltar, né? No realismo. Deixamos de falar da burguesia? Não. Mas deixamos de falar do escravo? Também não. Mas nunca se esqueçam da proclamação da República, nunca se esqueçam das leis brasileiras, né? Só que o Machado de Assis, ele vem para inovar, né? Toda essa literatura brasileira com o que, gente? Mostrando que um escritor, ele pode entrar em contato com o seu leitor, ele pode conversar com o seu leitor e manipulá-lo de uma forma que o próprio leitor nem perceba. Então, Machado de Assis, primeiro, né, conversa com o leitor, a ironia, a metalinguagem, sinais gráficos, seus capítulos são extremamente curtos, né, e ao mesmo tempo densos, né? Suas obras são cheias de provérbios, de coisas a serem desvendadas. E aí são obras que vêm ao vestibular, que vêm ao Enem, cheias de críticas sociais e que vale sempre ressaltar que Machado de Assis
é um realista, então ele fala que a sociedade sempre manipulou o homem. Então tem uma obra dele que ele fala assim, né? Vocês lembrarão quando escutarem esse vídeo. Eu preciso morrer para que eu possa falar mal dessa sociedade que eu vivo. Enquanto eu estiver aqui preso a toda essa fortuna, eu não posso falar dela, porque eu usufruo dessa fortuna e eu gosto dela. Então, ao dar a minha morte, eu não tenho mais nada. E aí a grande obra, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, onde, né, a Brás Cubas, após a sua morte, né, é um livro que começa lá né, logo no seu enterro, ele começa a falar da sociedade. Então, ele fala das pessoas que se aproximaram dele, porque ele era uma pessoa sozinha. Então, para quem ficaria a casa, a fortuna? Ele não teve filhos, não teve mulher, não teve ninguém. Com quem? Quincas Borba, né? O amigo que deixou uma fortuna para o outro, para Rubião, em troca dele cuidar do cachorro. E ele não cuida, né? Porque ele começa a conhecer o lado bom da fortuna. E termina em frente à igreja, sentado perto do cachorro. E quem é esse cachorro? É Quincas Borba? Não é? Né? Aí ele solta, né, um provérbiozinho das batatas, né, que nada mais é do que uma questão histórica. Quem mais você tinha? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, né? Quem é o traidor? É Capitu, a dissimulada, a que traiu com Escobar, ou é Bentinho, né? Aquele homem extremamente ciumento. Quem será? Né? Ciumento ao ponto até de colocar o veneno, né, na xícara de chá do filho, né? E no momento quase aquela ênfase de um clímax daquela situação, ele tira a xícara, né, de chá do filho para que ele não tome e morra. Então, você vê que Machado de Assis é aquela emoção, mas uma emoção realista. Então, essa é a nossa literatura, né, das aulas até antes, um pouquinho das nossas férias. E agora nós vamos, a nossa gramática, né? O que nós vimos de gramática, né? Então, vamos lá. Tcharam, tcharam. Aí vem a professora de gramática. Nós vimos o quê? Primeiramente, né? Nós vimos toda a parte de análise sintática. Então, nós vimos aquela parte do quê? Os termos essenciais e os termos acessórios, né, da análise sintática. Então, primeiro, nós vimos a parte de sujeito. Então, como que se acha um sujeito dentro de uma oração? Primeiro, eu preciso procurar o meu verbo e fazer uma perguntinha bobinha, mas básica. Qual? Aquela quem. Quem ao verbo. E aí eu acho o meu sujeito. Nós temos 5 tipos de sujeito. Quais são? Simples, composto. Esses dois são chamados também de expresso, porque estão escritos, né, na frase. Nós temos desinencial, oculto, elíptico, né, assim chamado, indeterminado e inexistente. Também, quando nós retiramos o sujeito, o que sobra é o predicado. Cuidado, predicado não é aquilo assim que você fala, é depois do verbo. Não. Tirou o sujeito, o que sobra é predicado. Dentro de um predicado sempre há um verbo. E aí você tem os 3 tipos de predicado. Predicado nominal, em que o verbo é de estado e ele precisa de uma qualidade.
né? Então, você tem o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Então, eu sempre falo aquela frase muito difícil que você tem que pensar. Eu sou legal, né? Eu, sujeito, sou verbo de estado, legal, qualidade. Então, eu, sujeito simples, sou legal, predicado nominal. Sou verbo de ligação, legal, predicativo, sujeito. Acabou. Depois, nós temos o predicado verbal, de verbo, de ação, movimento, assim, ó, movimento. Então, estou movimentando meus braços. Então, isso é um predicado verbal. Cuidado com o predicado verbal, por quê? Porque você vai mexer com a transitividade do verbo. Quando você mexer com a transitividade do verbo, você precisa, aí uma diquinha básica, né? Perguntar o que? Sujeito mais verbo. Se você não tiver resposta, é chamado de verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento. Então, eu falo assim, ele saiu cedo. O que ele saiu? Saiu. Né? Depois nós temos o verbo transitivo direto, aquele que tem, precisa de complemento e esse complemento é sem resposta. Eu movimentei os braços. O que eu movimentei? Os braços, né? Então, transitivo direto e os braços, objeto direto, né? Depois nós temos o transitivo indireto, que é o quê? Uma resposta com preposição. Transitivo direto e indireto, algo a alguém. Depois, o último predicado, verbo nominal. Se ele é verbo nominal, isso quer dizer que ele tem o quê? 2 predicados numa oração só. Então, você tem um verbo de ação mais uma qualidade. Cuidado! Essa qualidade, ela pode ser do sujeito ou ela pode ser do objeto. Só que nesse objeto, ele não pode estar com preposição. Por quê? Ao formar as duas orações, a segunda oração não pode ter o sujeito com preposição. Exemplo, eu levantei os braços pequenos. Então, eu levantei os braços são pequenos. Tudo bem, predicado verbo nominal. Só que se eu falo, eu gosto de séries inteligentes. Eu gosto de séries. De séries são inteligentes? Eu posso começar um sujeito com preposição de séries? Não. Então, essa frase não é predicado verbo nominal. Ela é só um predicado verbal. E aí você tem o que, gente? Os 3 predicados com os seus verbos. Nunca se esqueçam que no predicado verbo nominal, o que você tem de novo? Predicativo do objeto, tá? É isso que acrescenta de novo. Depois, o que nós vimos? Aí a parte dos, até os complementos, os termos integrantes aí da análise sintática. Então, quando nós vimos os termos integrantes, nós já estávamos com as aulas, né, online. Então, nós tínhamos assim, o que são os termos integrantes? E os acessórios, né? Primeiro, eu tiro o núcleo do sujeito, o verbo, o núcleo do predicado, do objeto e o predicativo. Tudo que sobrar é acessório. Então, você tem, primeiro, vocativo. Vocativo é aquilo que você chama atenção. É a chamada na morfologia de interjeição. Mãe, pega a blusa, né? Ou então, tia, foi ali. Então, mãe, tia, é vocativo. Aposto, aquilo que vem entre vírgulas, ou vírgula e ponto, né? O iPad, vírgula, acessório da professora Carla, vírgula, ajudou nas gravações, né? Então, você tem uma explicação. Você também tem o aposto sem vírgula, tá?
mas depois isso é para um outro dia. Depois você tem adjunta de nominal, que são o quê? As partes que ajudam o nome. Quais são elas? Todo artigo, adjetivo, numeral, pronome que estão ao lado do nome, né? Cuidado, o adjetivo que é predicativo, ele não é adjunta de nominal, tá? Faça essa diferença, tá? Agora, artigo, numeral e pronome ao lado do substantivo sempre será adjunta de nominal. Adjunta adverbial, aquilo que muda o verbo, o adjetivo ou até o próprio advérbio, né? Então você tem ali não faça mais nada, não mais, né? São advérbios, então adjunta adverbial. Depois você tem complemento nominal. Aí o complemento nominal, ele começa o quê? A mexer com a preposição mais a palavra. E essa preposição mais a palavra, ela faz o quê, gente? Você tem que olhar a palavra anterior a ela. Se ela for abstrata, é complemento nominal. Então eu falo assim, felicidade de poucos. De poucos. Não mudou a palavra felicidade? Então é complemento nominal. Agora, e se eu tenho lá, por exemplo, blusa de frio? De frio, tá mudando blusa. Blusa não é abstrato, é concreto. Então é adjunta de nominal, porque ele é uma locução adjetiva. Dá para transformar em adjetivo. Tudo bem? Então, o adjunta de nominal, ele também é formado de preposição mais palavra. Só que o adjunta de nominal, ele muda uma palavra concreta. E o complemento nominal, ele muda uma palavra abstrata. Adjunta adverbial, ele mostra o quê? Lugar, tempo, companhia, instrumento. Eu cortei o dedo com a faca. Com faca. É um instrumento que eu cortei. Então, adjunta adverbial. Naquela noite, eu saí. Naquela noite, né? Adjunta adverbial. Então, eu falo assim, vivi naquela cidade maravilhosa. Naquela cidade, adjunta adverbial. Então, modifica o verbo. Então, cuidado com isso. Adjunta adverbial não são só os advérbios. Né? Sim, não, aqui, ali, hoje, amanhã. Não, você tem uma locução adverbial também. Né? O que é uma locução adverbial? Formado por mais do que uma palavrinha. Depois você tem, além do aposto, vocativo, adjunta de nominal, adjunta adverbial, complemento nominal, você tem o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Por, pelo, pela, mudando o verbo adjetivado. O que é um verbo adjetivado? É um particípio. Então, você tem lá, lavado por mim. Por mim, tá mudando lavado. É como se fosse, assim, eu lavei. Né? Então, cuidado, mas também você tem no agente da passiva um DE, né? O D e o E, que ele também, às vezes, ele faz a função do por, pelo, pela. Então, cuidado com isso, que isso é uma pegadinha do vestibular. Então, nunca se esqueçam que a gramática e a literatura revista pelo professor é meramente mais um passo de estudo, né? Cabe a vocês também nos ajudar e estudar um pouquinho mais. Nos veremos, né? Mais um pouquinho, né? Com aulas ao vivo e vídeos. Eu espero que vocês estudem bastante e espero também que essa aula ajude e construa aí muitas coisas na cabecinha de vocês. Um grande beijo, né? Fiquem em casa, tudo passará. Beijo.